Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que esteja e espero que fique melhor ainda depois dessa live, onde nós vamos falar sobre sexualidade feminina para mulheres e para homens. Por que para mulheres? Para se conhecer melhor. Porque para homens? Para entender como funciona um pouco mais a mente, a alma e o corpo da mulher e dessa maneira poderem se relacionar de uma maneira muito mais profunda. Então o título ele é bem sugestivo, sexualidade feminina indo mais além. Né? O que tem além disso tudo? O que tem além da sexualidade? Então hoje eu tenho uma convidada especial, ela é uma especialista nesse assunto de mulheres. A Lourdes, ela tem uma longa experiência de trabalho com mulheres. Ela vai contar um pouquinho pra gente dessa experiência. Então, ela é minha convidada, né? E vocês sabem que as pessoas que eu trago aqui, que eu compartilho com vocês, são pessoas que são da minha inteira confiança e são pessoas que fazem diferença na vida das pessoas. Então, pessoal, esse assunto é muito importante. Por quê? Porque ele mexe com a sua saúde, ele mexe com a sua vida, ele mexe com os seus relacionamentos, com o seu casamento, com a sua maternidade, ele mexe com a sua satisfação, com o seu prazer, com a sua realização de vida. Olha quanta coisa! Hello! Oi, meu querido! Tudo bem? Boa tarde, tudo maravilha! Prazer ter você em casa aqui. Nossa, muito bom! Prazer é meu estar aqui com esse público aí maravilhoso que está entrando, está chegando. Justamente que o nosso tema hoje ele foi escolhido propositalmente para nós falarmos de algo que seja importante e que nessa live as pessoas que ficarem conosco até o final vão poder ter uma informação para trazer algo para a vida delas, para algo que elas possam tomar proveito. Então, Lourdes, olha, você é minha convidada, eu vou começar então permitindo que você se apresente. Você fala de você aí rapidamente, quem é você? Bom, eu sou Lourdes, eu sou mulher, né? Eu sou uma fêmea que assim, dentro do trabalho do feminino, eu tenho passado por algumas fases, né, importantes da minha vida. Quando eu conheci o trabalho de sexualidade, o trabalho do feminino, eu estava numa fase muito mãe, né? Uma fase onde meus filhos eram pequenos, assim como você, Adailton. Uhum. E aí, então, eu comecei a trabalhar esse meu feminino, a minha sexualidade especificamente, com todos os obstáculos que muitas mulheres colocam como desculpa. Não tem tempo, vou esperar os filhos crescerem, enfim. E eu arrisquei tudo, e no momento ainda onde o tema de sexualidade, os temas de sagrado feminino e tudo mais, era assim, coisa de ET, né? Não se sabia, não se conhecia, não, o que é isso, é com você mesmo, você é louca, você é muito diferente, enfim. Mas eu fico muito feliz porque eu escolhi esse caminho como um caminho de desenvolvimento pessoal. Eu fiz uma transição de carreira, né? Eu era fonoaudióloga naquela época, da USP, né? Aqui do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais em Bauru, chamado Centrinho, né? E eu trabalhava com fala, com distúrbios de fala, de voz. E quando eu comecei a fazer todo o meu trabalho pessoal, de sexualidade, de mexer com essa energia, comecei a ver a levar também algumas ferramentas para as minhas terapias, e eu via que as minhas pacientes falavam melhor, né? Então aí eu falei, não, uau, eu trabalhando questões de sexualidade, a fala melhora. Uau, que negócio é esse, né? Eu quero isso. Eu quero coisa além, não quero aquele quadradinho. Então, assim surge a minha vida pessoal, profissional, familiar, envolvida dentro do sagrado feminino, do tantra, do xamanismo, do yoga e das terapias alternativas, né? Depois como consteladora, Theta Healing, enfim.
né? Tem uma longa caminhada aí que eu amo, porque eu aprendo demais, demais. Sou uma eterna aprendiz, aprendo cada dia mais, aprendo com as mulheres, aprendo com os homens, aprendo com todo mundo, né? Vivenciando. E eu mergulho, adoro mergulhar, de cabeça mesmo. Sou Muito bom. Mariana, né? Você é Ariana? Sou. Você é o começo, eu sou o final. Eu sou de peixes, então a gente... Olha, por isso dá certo. Alfa e Meu ômega, ascendente, pronto. Ah, meu ascendente é em peixes. então Então pronto. traz esse equilíbrio também, não sou aquela ariana explosiva, enfim. O peixes Tá, me já. equilibra bastante. Muito bom. Bom, Lourdes, para o seu pessoal que está entrando aí, eu vou me apresentar também. Eu sou médico, formado há 37 anos na Unicamp. Vim para Campinas, acabei ficando por aqui. E desde a faculdade eu me encantei por dois assuntos. Pela medicina não oficial, ou seja, pela medicina holística, mais apropriadamente a homeopatia. Então aquilo fazia muito sentido, o remédio químico não fazia sentido para mim, sabe? Tratar a doença. Tinha que tratar a pessoa, né? E tinha que tratar a emoção. Então a homeopatia tratava a emoção. Eu achei lindo aquilo. E depois eu fiz residência em saúde da mulher, ginecologia e obstetrícia. Foi a minha segunda paixão. Partos humanizados, partos respeitosos, partos fisiológicos, né? E parto interventivo, cesárea, quando necessário. Tinha que saber fazer e fazer bem e fazer rápido, né? Então, tudo isso precisa de treinamento. E depois, aí eu complementei também com acupuntura, medicina chinesa, com nutrição, com iridologia, nova medicina germânica, psicossomática, leitura corporal, PNL, foi indo fazendo um monte de coisa até que a constelação entrou na minha vida há 11 anos atrás e aí, pimba, foi a terceira paixão e isso junto tudo hoje, né? Então, o meu olhar hoje é em relação à saúde feminina, gestação, quem não consegue engravidar, as doenças, tudo mais, e a maternidade, a menopausa, quer dizer, a saúde da feminina com esse olhar amplo, com esse olhar emocional, com esse olhar amoroso para tudo isso, né? Então, a minha fala e a minha prática como médico tá com todas essas questões. E nisso acabou surgindo a constelação, essa visão sistêmica, e particularmente as questões relacionadas com sexualidade. Sempre achei isso muito importante, sempre estudei muito isso e sempre vi a importância disso na minha vida e na vida das minhas pacientes. E isso, então, nos coloca juntos. O interesse pela saúde da mulher e também não foi uma transição como você, né? Mas, assim, deu uma mudada na minha visão de carreira e para esse lado respeitoso em relação à mulher hoje. Na verdade, a gente foi acumulando conhecimentos e continua acumulando, porque, né, como eu te conheço, a gente nunca para. E vai morrer, vai ser velhinha, vai estar sentadinha lá nas carteiras das atualizações, né, das medicinas integrativas, das terapias integrativas que tiverem naquela época. Daqui a sei lá quantos anos, 50 anos, 60, enfim. Vai então surgindo as coisas. Vamos estar lá juntos. E assim, para quem não conhece o Adailton, né? Porque tem pessoas que estão vindo através dos meus convites também. Eu sempre falo que ele é o ginecologista dos nossos sonhos. Né? O ginecologista que toda mulher espera na sua vida. Né? Uma pessoa que seja sensível, que a veja não somente como um útero, ou com uma vagina, ou com os ovários, enfim. Então, isso é muito gostoso, muito legal. E Adailton, quando você falou essa questão de que depois você foi ver o quanto era importante a sexualidade, né, dentro daquilo que você foi vendo e tudo mais, na verdade, você sempre esteve inserido na questão de sexualidade. Mas na parte física, energética, emocional, mas cuidar do aparelho reprodutor feminino e tudo mais é cuidar da sua sexualidade, né? Então, por isso você
é sim uma especialista de A a Z em sexualidade, sem dúvida. Porque conhece todos os aspectos da sexualidade Eu feminina. lembro de casos, alguns casos marcantes. Eu tinha acho que uns 10, não tinha nem acho que uns 10 anos de formado, né? E um casal me procurou. Eles tinham 2 anos de casados. E ela achava que ela era virgem. E eu fiz um exame ginecológico nela e ela era virgem, ela estava com Women. Uau. Eles não tinham tido ainda, com 2 anos de casado, uma relação com penetração. Ela tinha dor, ela não aceitava aquilo, ela tinha um bloqueio mental. Então eu tive que lidar com isso. Tipo, né? Então várias situações realmente aconteceram nesses 37 anos, assim, dá um livro, né, dessa grossura, as histórias relacionado com sexualidade. Nessa sua história de vida que você contou, uma coisa muito importante que vale para as mulheres que estão passando hoje em termos de pandemia, o mundo está fazendo uma transição de carreira, né? O Exato. mundo. As empresas estão apostando agora, né, em trabalho em casa, trabalho à distância. Então, isso é uma transição mundial. Para pensar, em janeiro do ano passado, são 12 meses. Não tinha nada disso. Janeiro estava começando alguma coisa. E muitas pessoas estão hoje transicionando carreira como você transicionou. E eu vou falar uma frase que para mim é importante. A direção é mais importante que a velocidade. A direção é para onde você vai. Pensa bem para onde você vai, sente, avalia, para não fazer mudanças rápidas. A direção é mais importante que a velocidade. E também em termos de relacionamentos. Não faça movimentos bruscos, movimentos rápidos, de mudanças. Não. A direção é mais importante que a velocidade. Você tem que ter consistência e motivo para mudar. E que é o que você fez. Você fez uma transição, aquilo que fazia sentido para você, né? E hoje, eu e você temos um privilégio de trabalharmos com o que nós gostamos, com o que faz sentido para mim. Eu falo para os outros aquilo que serve para mim, você também. Então, quando a gente faz isso, a gente entra numa área do conhecimento baseado na experiência própria, com um respaldo científico e uma estrutura de ciência, né? Uma estrutura de um conhecimento que pode ser aplicado, reproduzido e replicado. É isso? Isso aí. E algo que assim, eu sempre gosto de destacar, né, é a questão da experiência de vida, de você vivenciar mesmo aquilo que você vai fazer, aquilo que você quer, aquilo que a tua alma pulsa, né? O chamado da tua alma precisa ser vivenciado com coragem. Se isso depois vai ser a tua carreira, não vai ser, esses são outros 500, né? Se eu vou abandonar aqui, se eu vou largar, por exemplo, sei lá, essa relação, ou vou mudar de emprego, isso é outra coisa, mas vivencia, experimente, isso é sexualidade, ouse, tenha coragem, né? Use essa vitalidade, essa criatividade para expandir, né? Para você observar as tuas infinitas possibilidades. Criatividade. Você já tocou numa coisa que tem a ver com sexualidade. Então vamos entrar no nosso tema, que o pessoal já está esperando a gente falar Simbora. disso. Simbora. Então eu vou fazer uma... Posso fazer algumas perguntas para você? Vamos fazer assim? Vamos. Você é minha convidada, eu faço as perguntas. E vice-versa também. Tá valendo, tá valendo. Simbora. Não tem nada combinado aqui, não tem nada ensaiado, Não. tá? Lourdes, qual a diferença entre sexualidade e sexo? Muito boa. Quando eu trabalho com as mulheres com sexualidade, eu vou falar sexualidade. Para mim, sexualidade é um termo muito abrangente, né? Uhum. Sexualidade é corpo, sexualidade é sensorialidade, é sentir, sexualidade é expressar, sensualidade é sentir não só emocionalmente, é sensorialmente, é sensorialidade. Portanto, sexualidade é menstruar, sexualidade é viver as fases dos ciclos, né, menstruais. Sexualidade é você viver as diferentes fases da tua vida.
porque ela vai se comportar, né, de formas diferentes. Essa criatividade, essa fertilidade que faz parte da sexualidade, ela vai se expressar de maneiras diferentes, ela vai crescer, ela vai piorar, enfim. Sexualidade é algo que é uma energia que ela tem prazo de validade. Ela termina quando a gente morre, né? E ela é como uma velinha que você compra aquela vela nova e depois vai baixando até que o pavio, né? Quer dizer, acabou aquele fogo Tem que e comprar você aquelas vai embora. velonas bem grossas de colocar de 7 dias, né? Aquela de uma Essa é a semana. energia sexual. Não Isso é pode pegar uma velhinha fininha, não. exatamente, exatamente. Independe também de idade, sexualidade é saúde, é vitalidade, é vontade de viver, é prazer, né? Ter prazer na vida, isso é sexualidade. Já sexo é um dos aspectos, esqueci de colocar lá na sexualidade. Em sexualidade temos também relação sexual. A relação sexual consigo mesma, com o outro, vivenciar essa brincadeira de adulto, né? Que nós temos direito a partir do momento em que os nossos hormônios vão mudando, a mulher começa a menstruar e tal. Nos é dado, a natureza nos traz essa nova forma de brincar com o nosso corpo, com a nossa energia, com as nossas emoções, e que se torna um aprendizado ao longo da nossa vida. É um desenvolvimento. Então, o sexo é um aspecto a ser desenvolvido, porque envolve relacionamento consigo mesmo e com o outro, né? Basicamente. Basicamente, basicamente você fez uma dissertação, deu uma tese de... Então existe a sexualidade da criança, existe a sexualidade da adolescente, da mulher jovem, da mulher adulta, da mulher que engravida, da mulher mãe, da mulher na menopausa. Existem diferentes fases da sexualidade. Isso. Já a relação sexual, não. A relação sexual ela pode mudar, mas ela não tem tantos matizes. Ela é um aspecto da vida e eu diria assim, como eu disse, é a brincadeira do adulto. Essa brincadeira adulta é ótima. Porque Séria. realmente, para a gente brincar de esconde-esconde, precisa ter outra pessoa. Pega, tem uma outra pessoa. E ela tem o lado lúdico, né? O lado lúdico do sexo. Criativo, Uhum. prazeroso, né? Legal. Agora, então, segunda pergunta. Qual a diferença da sexualidade da mulher, que é o nosso tema, para a sexualidade do homem? Comparando com aquilo que eu falei, né? Sexualidade é um termo bem mais amplo, né? Que envolve aspectos físicos, energéticos, emocionais, diferentes ciclos de vida, né? Esse processo de amadurecimento do ser, a criatividade, enfim. Nós temos na versão feminina. Na versão masculina, ela ocorre também, desde criança. Então, nós temos a sexualidade da criança, que ela ganha esse bônus do sexo, né, no masculino, talvez um pouco antes que as meninas, porque ele descobre, né, através da genitália, ele descobre da genitália ser diferente, né, ser mais vista, mais volumosa, enfim. Para fora, né? Mais para fora, ele descobre de uma forma diferente e ele acessa também de forma diferente a questão do sexo. Essa é uma diferença, assim. Agora, a sexualidade, a ciclicidade, quando eu falei de ciclicidade feminina, né, nós ciclamos de uma forma lunar, né? Os nossos ovários, eles têm uma ciclicidade parecida às ciclicidades da lua, né? Uhum. Cada semana, em 4 semanas, tem um comportamento diferente. Uhum. Já a parte hormonal masculina é diferente. Uhum. A felicidade masculina é diferente. Uhum. Então, como se comporta essa testosterona que nós temos também, mas que no homem é o hormônio mais predominante e Uhum. tem uma ciclicidade diferente. O homem é solar, então ele segue o ciclo solar.
Por exemplo, no verão, o homem produz mais testosterona. No Uhum. inverno, ele tem essa diminuição, né? Conforme o movimento. Então, a ciclicidade dele é solar, a nossa é lunar. Uhum. Essa questão hormonal que mexe com as emoções, que mexe com todo o nosso comportamento, nossa criatividade, claro que acaba sendo diferente entre homem e mulher, Uhum. né? Então, Muito bem. e a criatividade masculina? Como é a criatividade masculina? Eu te pergunto. Então, para falar de criatividade masculina, tem que falar da função da sexualidade no homem. Uhum. Eu não falei das funções, que é bem diferente, assim. Pois é, então eu vou falar. Complementa. Uhum. Veja, em termos de sexualidade do homem, ela acontece, se despertar, justamente no momento da adolescência, onde o homem ele se desperta para a vida. É o momento em que o homem vai para a vida, em que ele vai se afastar do pai e da mãe, é o momento que ele vai atrás de uma experiência diferente daquela que ele tem em casa. Ele tem mãe, tem irmãs, tem irmãos, tem pai, tem primos, mas ele não tem, ele tem a sexualidade, que é esse impulso, mas aquilo é o que leva ele para longe da família de origem, para ele buscar uma outra experiência diferente, um contato com uma outra família, com outros valores, às vezes outros países, uma outra situação, né? E dentro disso, você tem que se virar, e surge a necessidade de ser criativo. Você vai buscar sobrevivência, e o próprio sexo, ele demanda criatividade, né? Porque você não vai fazer da mesma coisa, da mesma maneira. É como você comer arroz e feijão todos os dias, né? Então, assim, é necessário ter uma variação. Nós precisamos de variação, e essa variação, ela tem a ver, o impulso sexual leva, então, a uma variação, sim. Quer falar, então, da função da sexualidade da mulher? Na verdade, nesse aspecto mais voltado para o fato do que fazemos, né? E da criatividade, porque você falou da criatividade, né? Uhum. Já na mulher, é muito forte uma necessidade interna que muitas vezes ela não é valorizada, ela não é vista, ela não é reconhecida como muito importante para a mulher e que já brota desde a infância, que é a criatividade artística. Não que isso não tenha para os meninos, mas nas meninas é muito mais forte, como se fosse uma característica mesmo do feminino. Como, por exemplo, a menina não pode ouvir uma música que ela já está movimentando o corpo, está dançando. Ela cria suas coreografias, ela cria sua roupa, sua maquiagem, ela pode não ter exemplos em casa, por exemplo, de ver uma mãe que se maqueia, que se veste. Ela sozinha, é um impulso que brota na menina. É uma criatividade. Se você compara as brincadeiras de meninas e meninos, a criatividade das brincadeiras femininas, elas são É maior. Eu nunca tinha pensado nisso. É Eu nunca tinha muito pensado maior. nisso. Uhum. E aí, então, é que eu sou também professora Waldorf. Eu fiz pedagogia Waldorf. Então, assim, A gente estuda bem o a processo de Alice vai em desenvolvimento. escola Waldorf também. Meus filhos estudaram a vida inteira. Ah, que lindo, que ótimo. Maravilhoso. E aí a É. gente vê que ali já começa. E essa criatividade artística nutre a alma. Uhum. Dos dois. Da menina, nutre muito o feminino. Uhum. A menina começa a crescer e ela vai abandonando essas atividades. Porque ou retiram ela desse meio, ou porque não é valorizado, ou porque existe uma demanda muito grande intelectual, por exemplo, uma cobrança da família. E a mulher vai abandonando e se distanciando. Uhum. Mas a criatividade, ela é fundamental. Uhum. A forma de expressar, de movimentar a energia sexual. E quando ela tem que entrar no universo de sobrevivência, ela vai competir naquilo onde o homem, entre aspas, deposita sua criatividade, que é no trabalho. Sim. O homem concentra para fora, a mulher concentra para dentro. E ela aí vai ter que deixar de ser cíclica, ela tem que deixar de viver no mundo da lua para viver no mundo do sol. Exato. E aí, ser mulher atrapalha.
porque é um ponto negativo para ela. O que leva muitas mulheres, hoje em dia, a tomarem hormônios e medicamentos para pararem de menstruar. Para não serem cíclicas. E para inibir, para suprimir a manifestação da energia mais criativa, mais feminina, que é a ovulação. Exatamente. E quando suprime a ovulação, todo o sistema energético, todos os sistemas dos chakras, todas as glândulas, os órgãos, fica tudo em stand-by, fica tudo desligado, inclusive a libido. E é impressionante como a velhinha, se a gente for acender uma velhinha para libido, ela acaba quando você utiliza anticoncepcional, né? É impressionante, é outra vida. Então hoje, por exemplo, dentro dos meus trabalhos, quando alguma mulher chega com queixa de libido, primeira coisa, usa pílula ou algum método contraceptivo hormonal? Sim. Então, eu sinto muito. Vai ter que fazer uma opção, né? Não tô falando para você parar, isso é decisão tua e tal, mas... É como a pessoa fala assim, ó, eu quero que você me ensine a velejar. Ok, mas você está com a âncora. Se você não soltar a âncora, eu não vou conseguir fazer você velejar. Ah, não, eu gosto tanto dessa âncora. Me sinto tão seguro aqui no porto. Né? É isso mesmo. Legal. Essa sexualidade feminina, no meu entendimento, na minha experiência, tem a ver com 2 pontos. Com autoconhecimento, descoberta do próprio corpo, dos limites. Porque aí a gente entra em algo que é a função do sexo, a função da sexualidade. Né? Então, a função biológica é a reprodução. Né? Isso não tem dúvida. Agora, e a função não biológica, né? A função anímica, a função hormonal, como que a gente falaria dessas funções da sexualidade para a mulher? A função brincadeira, né? A função lúdica, né? Rir, brincar, se divertir. Sim, se divertir sem culpas, né? Sem medos. Existe dentro de toda a questão de sexualidade feminina, bem especificamente, quando a gente fala da parte física, energética, emocional e mental, relacionada ao complexo aparelho reprodutor feminino, né? Urogenital e todas as funções que ele tem. Existem muitas crenças. E com relação ao corpo todo mesmo, feminino, né? Muita insegurança com relação ao corpo, né? Essa questão de você ter um padrão, como se fosse que aquele padrão tem mais prazer ou mais direito a ter prazer do que aquele outro padrão corporal, né? Então, assim, tudo faz parte, todas são funções para algo que é muito complexo, que é sexualidade. E eu diria que, assim, o sistema de crenças, ele precisa ser atualizado, ele precisa ser desafiado. É que nem o aplicativo do celular. Exatamente. Tem que ser atualizado. Exatamente. A atualização ou essa transição, né, que você falou lá, que a gente fez uma transição e tal. Nós temos que fazer transições, né, de formas de pensar. E aí entra muito forte a questão sistêmica, né? Nós temos que ter a coragem de poder fazer diferente, sem nos sentir culpados, como a nossa ancestralidade vivenciava a questão de sexualidade. Isso com relação especificamente à mulher. Homem também, sem dúvida. Né? Mas como o nosso tema é mulher aqui, é fundamental. Sistema de crenças. E sistema de crenças, se você não desafia, se você não enfrenta, não vai atrás, ele tá aí. Ele fica no conforto. Ele fica na acomodação. E olha só, o conforto, o que é a zona de conforto? Uma vez eu aprendi com um professor de yoga. Só que eu esqueci o nome do passarinho. Diz que é um passarinho de um dos países nórdicos aí. Tá? Não lembro qual país. Ele somente, na época do inverno, que só tem neve, né? O único lugar onde ele tem para se esquentar é quando os animais silvestres fazem lá a sua
as suas necessidades, né? Quando evacua. Então, o passarinho fica alerta, atenta a quando o animal evacuou, aí aquela, pode falar, merda, quentinha, diz que o passarinho vai lá e pum, e fica lá, até aquilo esfriar. Então, ele comparou a zona de conforto com isso. Eu falei, uau, é merda, mas tá quentinho. Tudo que eu acredito, tudo que eu aprendi, merda, mas tá quentinho, tá confortável, dá trabalho mudar, né? Então, é necessário. A atualidade nos pede essa mudança. E é disso que nós queremos falar hoje, que é ir além, né? Ir além do que, né? E da onde. Então, agora, antes de ir além um pouquinho, vamos deixar isso porque é o nosso ponto essencial da nossa fala hoje, e as mulheres que apresentam doenças do aparelho genital? As candidíases, as infecções urinárias, o mioma, a endometriose, a infertilidade, cólica menstrual, TPM e assim por diante. Como encarar tudo isso dentro dessa sua abordagem? Bom, a minha abordagem é bem parecida com a sua e tem algumas, né, diferenças aí. Mas são cristalizações, ou seja, quando chega o problema já a nível físico, a se manifestar na matéria, é porque já passou por várias camadas, né, o problema. Então, ela é uma manifestação, uma cristalização que está dizendo para a mulher, por favor, olha aqui, por favor, vai além, por favor, entenda o que meu corpo quer falar. E não somente com o aparelho reprodutor, outras questões também, por exemplo, minha tireoide que você constelou, questões de tireoide, que é muito comum com mulher, seios, mamas, questões né? com peso. Ontem eu constelei uma moça que tem muita dificuldade em perder peso, né? Em se manter estável na questão de peso. Que saiu na constelação dela que ela era gemelar. Então, ela parecia que sempre ela estava querendo suprir algo que estava faltando. Olha que louco. Ou ocupar espaço de duas. Espaço de duas, exatamente. Então, assim, tem tanta coisa por detrás. Então, a questão de você constelar, e eu vou falar aqui uma coisa para você, Adailton, que assim, eu nunca falei para você, mas olha, eu acho que eu bati palma, alguma coisa assim, e eu quero que todas as mulheres que estão aqui escutem o que é uma visão integrativa de um médico. Não lembro se faz um ano e pouco, você postou um caso clínico no Instagram de uma mulher que chegou com um diagnóstico que eu não lembro o que era, uma doença rara, e que ela já tinha percorrido vários médicos e era para operar aquilo. E quando você viu, né, avaliou e tudo mais, você falou assim, realmente teu caso é cirúrgico. Mas aqui tem outras coisas e tal, e tal, e tal. E a pessoa falou para você, doutor, eu quero que você me opere então. Porque como ela sentia essa confiança de que você enxergou além. Então, se eu vou escolher quem vai me operar, eu prefiro aquele que tem uma lupa, né? Não aquele que está sem óculos, nada, que está vesgo, né? Eu lembrei do caso. Lembrou? E aí, você disse assim, eu só vou te operar com a condição de você fazer constelação familiar. Para você entender o que tem por trás. Para que depois você não saia, vou usar meu termo, cristalizando em outro lugar do teu corpo. Senão eu não quero nem operar. Gente, é assim, é essa a atualização que nós temos que ter nos dias de hoje. Se a gente realmente quer conquistar uma melhor qualidade de vida, em todos os sentidos da palavra, é ter um olhar de lupa, né? De lupa. Então, toda e qualquer cristalização ou manifestação física do nosso corpo é uma expressão do nosso corpo que nos diz, por favor, olha para mim. Algo está bloqueado. Mergulha. Vai atrás.
Que lindo isso, que lindo, Lourdinha. Eu acho que nós já estamos no ponto já do ir além, né? Como ir além a questão da sexualidade feminina. Eu acho que o primeiro ponto é esse, é o olhar, né? Olhar para o próprio corpo, olhar para si mesma, olhar para o passado, acolher as experiências do passado, sem separar em boas e ruins. Sim. Porque separar em experiência boa e ruim, eu estou usando uma régua. Essa régua é um julgamento. E o julgamento é falar, isso eu gostei, isso eu não gostei. Não, tudo o que aconteceu é bom. Ou seja, coopera para para você ser o que você é hoje. Então, olhar para o passado, para o presente, para o corpo, olhar para o masculino, com esse olhar de profundidade que você está falando, que tem um porquê, né? E aí eu lembro da lei da atração. Eu atraio para a minha vida o que eu preciso, não o que eu quero. Muitas mulheres se queixam, por exemplo, de sexualidade. Não tenho minha vida sexual não é boa. Ok. Porque o que você está atraindo é para você descobrir algo, aprender algo através daquilo. E quem está chegando até você irá te mostrar que isso está em você. Eu tenho um relacionamento abusivo. Ok. Então olha para o seu passado e veja se você não passou por um relacionamento abusivo no passado. Não abusivo no sentido físico ou sexual necessariamente. Existe o abuso emocional. Se você curar isso, você vai poder aí sim ir além na sua sexualidade, no sexo propriamente dito, porque você está entendendo que tudo que aconteceu na sua vida teve um porquê. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Como ir além? Vivenciar a sexualidade desde a partir do lugar do nosso ser adulto, né? Do nosso ser adulto. Isso é um processo. Não é, parece uma fala, mas e daí? É um processo. Adultecer. É um processo mulherescer. Eu uso muito esse termo nos meus trabalhos, né? Mulherescer é um processo. Mas eu já tenho 50 anos. Mas tem uma criança que berra ali dentro. Que quer brincar. Você viu, no começo da nossa conversa, tinha uma pessoa que falava, estou na menopausa e meu desejo está aumentado. Está maior que antes. Que lindo, né? Maravilhoso. E isso é possível, né, Adailton? Totalmente. A gente não está trazendo temas específicos, a gente pode até fazer uma live sobre sexualidade na menopausa. Sim. É algo que me perguntam muito. Acho que é um tema bem bacana. Olha só, como ir além, você falou, né? A sexualidade, quando ela é vista, valorizada, ou seja, tudo aquilo que nós falamos, é a criatividade, é a parte física, é olhar a questão sistêmica, é as emoções, é se conectar com o prazer, enfim, tudo isso, vivenciando a partir do lugar de adulto, né, faz com que, se a energia vital que nos diz, eu nasço com muita energia e vou morrer com 100 anos desvitalizado, isso é uma crença também. Porque nossos ancestrais... Ou vai morrer doente. Nossos ancestrais sabiam, né? Taoístas, os tântricos, sabiam que a energia sexual, ela é alquímica. Ela se transmuta, né? Ela não acaba, ela simplesmente... Por isso que a mulher precisa do homem e o homem precisa da mulher. Porque sem essa combinação, não há essa alquimia. Alquimia. E assim, até existe. A questão é que também, se cada um não se trabalha separadamente, o encontro não sabe nem o que fazer, né? Então o trabalho individual também é interessante. Mas a energia sexual, né, a sexualidade, ela tem um potencial alquímico de transmutação, de transformação, de passar de uma fase para outra, né? Então, eu posso não ter mais o corpo de quando eu tinha 30 anos, que eu estou com 53 anos, mas a minha energia, ela tá muito mais forte, poderosa, com muito mais tesão, com orgasmos muito mais amplos, com platôs mais elevados, enfim.
Mas e meu corpo tá lá, né? Que não é mais o mesmo. Quer dizer, e os hormônios? Você faz uma avaliação hormonal minha, tá tudo lá, no, né? Por conta da menopausa. Mas algo transmutou em mim, alquimizou em mim. É Né? lindo isso que você está falando, quer dizer, ir além é trocar o óculos, é trocar o viés para o qual você, como você olha para o corpo, para a vida, para os relacionamentos, para o dinheiro, para o trabalho, para como é que você acorda, se a primeira coisa que você faz é só sentar na cama e sorrir ou não, né? Quantas vezes você reclama durante o dia? Do que você reclama? Ah, reclama, porque os políticos, não sei o que. Eu estava pensando assim, tem pessoas que entram no carro que ficam no sol quente e falam, nossa, esse carro está quente demais. Nada de novo. Diminui a sensação se você fala isso? Diminui? Melhora? Não. Nada. Não. Ele está quente Energia porque está no jogada sol. fora. Então, se você entra no carro, tá quente, tá? E se você falar, nossa, que legal que tá sol, não tá chovendo? É uma outra coisa, é uma outra energia. Então, essa mudança do óculos para a forma como você olha para a vida. E aí entramos num ponto que você falou que é excepcional, que são as crenças, né? Na minha experiência assim, de vida, a forma como eu trabalhei crenças foram em imersões de 3 dias. Uma imersão é a única maneira que eu acho hoje de ir além das crenças, porque então tinha um exercício, faz um desenho, você olha o desenho, aí isso já foi meia hora, pega um, compara com o outro, conversa, não sei o que. Na hora parece que não faz sentido nenhum. Faz um desenho de como você quer estar, faz um desenho de como você quer que esteja um relacionamento seu daqui a um ano. Aí você olha para aquilo, parece que não tem sentido. Mas depois de 3 dias, aquilo começa a trabalhar. E aí 1 mês depois, 2 meses depois, 1 ano depois, você vê o quanto que aquilo mudou naqueles dias, né? Então, a jornada do autoconhecimento, mudança de crenças, ampliar a criatividade. Ousadia, coragem para ir atrás disso, para mergulhar. E para você ter ousadia e coragem, você precisa ter o quê? Amor próprio. Então, empreender processos terapêuticos, eu acho que você oferece vários, você tem vários cursos, você tem várias ferramentas de autoconhecimento, né? Você tem o Yoni Egg, você tem tanta coisa que as mulheres que são minhas pacientes e clientes que fazem com você falam como isso é importante, Sim. como isso é lindo, né? Eu vejo o retorno das mulheres que fazem isso. Então, é fundamental querer ir além. Querer esse negócio, você falou, sair dessa... Eu não chamo de zona de conforto, tá? Porque mergulhar que nem um passarinho lá não tem nada de conforto. Eu chamo de zona de É estagnação. uma merda, mas está quentinho. Mas é zona de estagnação. É a âncora, é o barco com a âncora, é a estagnação, né? O desejo nosso é ir para o alto mar, é sair do porto, mas algumas coisas nos prendem. Então, essa zona de estagnação nos faz ficar na inércia. Quando a gente quer voar, quando a gente quer sair, é necessário nos cercarmos de pessoas que nos apoiem, que acreditem em nós, que nos estimulem, que nos dê novas direções, que nos dê toques que às vezes são doloridos. Sim. Que a gente fala, que esse cara, que cara de pau falar isso pra mim, me chamar de arrogante, né? Então assim, né? E aí nos cercarmos de pessoas que falam a verdade, que têm compromisso com a verdade, que vão falar o que sente, observe, não ficar passando a mão na cabeça. Você tá linda, ai que esmalte lindo seu. Aliás, o seu esmalte tá lindo, viu? Combinando vermelho e verde, achei lindo. Laranja e verde. Ai, laranja? Tá, eu pensei que passou rápido assim. Mas, então assim, o esmalte tá lindo, ok, mas... E aí, então, querer ir além é o que nós vamos fazer, é que para isso que nós estamos nessa vida, para ir fundo, para ampliar as experiências, porque quanto mais eu amplio a minha consciência, mais eu tenho possibilidade na continuidade da vida, do outro lado da vida, que as pessoas chamam de morte, eu poder ter uma jornada mais tranquila, mais amorosa. Amor. Eu queria terminar falando de amor. Amor é o
ponto fundamental de tudo isso. É para lá que a sexualidade quer nos levar. Desculpa, falei demais. Esse é o auge da alquimia, né? É aquilo que a alquimia sonha, é poder realmente transmutar toda essa energia em amor, né? E ao transmutar, não significa... Eu gosto de comparar o seguinte: quando a gente vai passando pelas diferentes fases da nossa vida, então fui criança, adolescente, gestante, mãe, né? A gente não perde o que já foi. Então nós já fomos menina, criança, bebê, menina, Então, são novas roupas, coloca por cima, né? Parece aquelas bonequinhas matrioscas russas, sabe? Uhum. Uma empilhada na outra, elas representam isso também, né? Então, a nossa sexualidade, né? A nossa energia sexual, quando ela está nesse caminho de alquimizar para o amor, não significa que ela passou só a ficar amor e perdeu o prazer, por exemplo. Ela ganhou algo a mais. Depois, quando vem a consciência, a expansão de consciência, né? Ganhou algo a mais, é um bônus a mais. Mas o prazer não se perde. Claro porque que não. Se você acha que eu só amo, mas eu não sinto prazer, é um amor ilusório. Uhum. Ele precisa ser um amor sensorial, e a sensorialidade é essa energia de prazer da sexualidade que dá. Né? Se não é um amor frio. É lindo tudo isso, muito bom. E eu quero até lembrar uma coisa aqui que nós tínhamos planejado. Nós tínhamos planejado uma imersão para março de 3 dias, justamente para trabalhar as crenças, para trabalhar essas questões envolvidas todas da sexualidade e irmos além com todos aqueles que quisessem participar. 7 dimensões, né? 7 portais para você sentir no teu corpo. E aí veio a alquimia da energia, né? Porque uma coisa é você falar, é tudo muito bonito, teórico. E outra é sentir nos poros, né? E aí veio essa questão da pandemia, agora essa segunda onda, e a gente achou por bem, em respeito a isso, não fazemos nesse momento, né? Seria... Então nós deixamos no stand-by, nós adiamos num primeiro momento para junho, então fica aí já o nosso aviso. E eu estava pensando aqui comigo, Lúcia, se a gente não podia formar já um grupo de pessoas que estejam interessados e que a gente possa conversar ali, tirando dúvidas, já ir preparando, né, para esse encontro. O que você acha disso? Acho fantástico. Acho fantástico. Tem várias pessoas que estão me procurando e que eu estou passando essa informação individualmente. Que nós mudamos, só que não temos ainda a data certa. E aí eu já posso entrar em contato, sim. E de repente então, pode olha, ser onde? No Telegram, acho melhor, né? Eu acho Telegram, porque quando a pessoa entra no Telegram, ela vê todas as mensagens anteriores, tudo aquilo que a gente posta, e ela já entra ali e já pega tudo, que nem do WhatsApp que vai entrando e não vê o que viu antes. Né? Fica mais fácil. Tem gente que gosta de ler, a gente pode ir passando já algumas coisas para ir lendo, Isso! Né? Vocês vão fazer o seguinte, quem quiser entrar, manda uma mensagem ou para mim ou para Lourdes, a gente vai, com o número do seu celular, a gente vai passar um link para você entrar no grupo do Telegram, e nesse grupo nós vamos então dando informações, tirando dúvidas de algumas pessoas que forem possíveis, né? Não vamos fazer consultoria ou sei lá, mas nós vamos dando algo para vocês poderem ir além um pouquinho mais com a gente, e no momento oportuno a gente se reúne para crescermos juntos. Você sabe juntos. que eu confio muito, sou muito flexível com relação aos acontecimentos, né? E claro, eu estava louca para fazer a imersão, mas algo dentro de mim vibrou assim, pulsou, falou, não, eu acho que vai ser melhor ainda. Porque se a gente criar, né, já uns laços energéticos antes, eu acho que pode ser muito mais forte e poderoso ainda. Então, vamos fazer o seguinte, presencial. Deixa eu ver, a Sara está na Nova Zelândia. Ela falou, faz online. A gente podia fazer, em vez de esperar fazer uma de 3 dias, Lourdes, a gente pode começar fazendo uma de 3 horas, das 19 horas, 22 horas,
talvez em março ou outro dia aí, onde a gente já traz alguns dos aspectos desses que nós falamos hoje com experiência, aquilo que eu falei. Você fazer um exercício, você pôr na mão na massa, você escrever, você fazer um desenho, você fazer um trabalho, a gente fazer uma constelação, enfim, a gente já pode começar nesse grupo do Telegram, já começamos a fazer isso daí. O que você acha? Pode, sim. Podemos sim. Simbora, você sabe que eu topo tudo. Então, porque a gente, já que o presencial está complicado nesse momento, né? A gente pode falar sobre um determinado livro numa noite, a gente pode falar uma determinada terapia, a gente pode fazer tanta coisa. De repente, até mesmo fazer um encontro desse de 3 horas uma vez por mês, até que chega a hora da gente fazer um trabalho presencial. Uma experiência, um esquenta bem corporal. Uhul. Né? A gente vai trabalhar a sexualidade, tem que incluir o corpo como um todo, né? Obrigado, querida. Gratidão, querido. Gratidão a todo mundo aí, mulheres lindas, maravilhosas. Nem sei se entrou homem, mas se entrou também, beijos para todos. Beijo no seu coração e até breve no nosso grupo. Tamo junto. Isso. Tchau, minha querida. Tchau.